Saudações, queridos e queridas! Está na hora de arrumar o J-League, especial Clubes do Japão. Chegamos no 6º programa dos especiais. Falaremos sobre os grandes e mais populares times do país. Como sempre, aqui você ficará por dentro de tudo o que rola no futebol japonês. Você estará na companhia de Elias Falas, o gordinho alegria na apresentação e comentários dele. O mito, o Roy Keane brasileiro, Mr. Thiago Henrique Cruz, que não é tão encrenqueiro quanto o nosso amigo Keane, né? Pois é, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite pra toda a galera. Estamos aí mais uma vez no especial Times do Japão. E esse, né, bom a gente frisar aqui no início do nosso programa, que é o último programa dessa primeira temporada, né, com esses 6 programas. Fomos aí praticamente de quase todos os times da J1, né? Faltava apenas o Sanfrecce Hiroshima que iremos falar hoje, no programa de hoje, e mais alguns times que estão nesse momento na J2, mas já tem times que já estiveram no J1, e continuaremos os próximos especiais clubes do Japão mais pra frente, de acordo com o ano, né? Então deixar bem explicado pra galerinha que esse 6º programa é o último dessa primeira parte de times. Irá ter outros programas, mas um pouquinho mais pra frente, porque teremos novos projetos no mês de maio, Elias. Sim, senhor Mr. Thiago Henrique Cruz. Lembrando que, fechando, né, com esse programa, teremos aí 30 clubes explicando, né, contamos a história, como surgiu, os nomes, enfim. Vocês ficaram por dentro aí de como funciona o esquema dos clubes no Japão. Espero que tenham gostado e vamos aí, a segunda temporada começa logo. Por enquanto damos uma pausa devido aos novos projetos que vocês ficarão sabendo e logo aqui no nosso amado canal Renomaru. Lembrando que no programa de hoje nós falaremos das equipes do Sanfrecce Hiroshima, Oita Trinita, Mito Holyoke, Avispa Fukuoka e fechando com o Fifaren Nagasaki. Tiagão, vamos ao primeiro clube? Bora. Maravilha, a primeira equipe a ser citada hoje é o Sanfrecce Hiroshima. Suas origens vieram da empresa Mazda, né? Aquela empresa de automóveis conhecidíssima aí pelo mundo. E o time, na verdade, ele teve várias nomenclaturas no decorrer da sua existência, né? O clube foi fundado em 1938 como Toyokogyo Suikyo Club, né? Que Suikyo na época, Shukyu, né? Suikyo, não sei, enfim. Na época era denominado como futebol, né? Depois com o tempo, né? Com a melhorada, né, do futebol no país, acabou mudando para Saka mesmo, né? Que é um japa inglês aí de soccer, né? Mas naquela época era Shukyu mesmo, uma loucura. O time ficou com esse nome de 1938 até 70. Em 71 até o começo dos anos 80, mudou para Toyokogyo Soccer Club, né? Um nome um pouquinho mais internacionalizado. De 81 a 83, aí sim como Mazda Sports Club, Toyokogyo Soccer Club. De 84 a 85, Mazda Sports Club Soccer Club. De 86 a 92 como Mazda Soccer Club, né? Time que ficou conhecido com isso. E de 92 até os dias atuais, devido à criação da J-League, como Sanfrecce Hiroshima, né? Contaremos agora como surgiu o nome Sanfrecce. Hiroshima é a capital da província de Hiroshima, situada ali no oeste do Japão. Sanfrecce é a mescla de duas palavras, san, que é 3 em japonês, e frete, né, que é flechas na internet. Isso eu não sabia, eu pesquisei e fiquei impressionado, cara. Você vê, os japoneses sempre poliglotas aí no significado dos nomes. Vou contar. Como é que é a parada aí do frete aí? Frete são flechas em italiano. É o plural de flecha. Olha só, eu jurava, antigamente eu achava que Sanfrecce não era de uma bala. Tem uma bala Sanfrecce. Você achou que era tipo frete grátis no Mercado Livre, né? 3 fretes. Tipo isso. Mas não é não. Enfim, eles fazem frete pro Urawa, né? Que vende o jogador ao Joga na mão. Namor, se ferrou. Contando um pouco mais, continuando, eu vou explicar o significado disso agora. As 3 flechas no escudo eram o símbolo do Motonari Mori, que era um senhor feudal lá do século XVI, se eu não me engano, né? Reza a lenda que ele dizia para os seus filhos, né, que uma flecha, ela pode ser facilmente quebrada, mas 3 flechas juntas, não. Moral da história:
juntos os seus filhos eram fortes o bastante para manter as conquistas do clã, né? As conquistas da família e tal. Então essa era essa pequena historinha. E além disso, refere-se a 3 fatores no núcleo, né, de esportes da equipe. Que os 3 fatores são habilidades, táticas e estamina. E também se refere aí aos 3 princípios que são necessários para cada jogador que chegar no Sanfrecce de Hiroshima, né? Que é o espírito, a técnica e a condição física. Então você vê que tem 3, inclusive, né, olha a ironia, tem 3 significados bem profundos, né, na criação do nome. A parte histórica, a parte da política do clube, né, e da política de como ser jogador. Interessante, né? Isso é uma coisa até muito propícia, né, do Japão, assim, de tudo tem que ter um motivo, né, tem que ter uma filosofia por trás, né, não é simplesmente um nome jogado, né, que às vezes acontece muito na nossa cultura, né, não brasileira, mas ocidental como um todo, né, tem coisas que tem nomes criados e às vezes não tem nem significado, né, e no Japão eles tentam criar esse significado por trás de praticamente tudo aquilo que engloba, né, a sua cultura, etc. Sim, senhor, Mr. Thiago Cruz, contando um pouco da parte gloriosa, né, do Sanfrecce de Hiroshima. Na época da JSL, que era a antiga J-League, a equipe reinou nos anos 60 e foi o primeiro tetracampeão consecutivo do campeonato da história do futebol japonês. Ganhou em 65, 66, 67 e 68, voltaria a ganhar em 1970. Não foi campeão em 69, porque durante essa temporada, né, durante 69, a equipe participou da antiga Asia Champions League, né, que era o campeonato asiático na época. E o torneio foi feito, uma peculiaridade, foi feito em apenas um local, que foi em Bangkok, a capital da Tailândia, né. Detalhe que o time terminou em 3º lugar, e essa que foi a primeira participação de um clube japonês no torneio continental. Só que isso acabou custando, teoricamente, caro para a equipe do Hiroshima na época, porque quem acabou sendo campeão da JSL na ocasião, em 69, foi o Urawa, né? Se eles não tivessem dado prioridade ao torneio asiático, talvez eles teriam sido ex-campeão, né? Que fala quando ganha 6 vezes seguidas. Poderiam ter sido aí ex-campeões, né? Mas acabou a quantia de títulos da equipe acabou sendo quebrada pelo Urawa, né, que era o Mitsubishi na época, porque eles foram jogar o torneio continental. Eu até vou contar um pouquinho como foi esse torneio. A equipe do Sanfrecce de Hiroshima, que era Toyo Kogyo na época, né, acabou jogando no grupo B da competição, onde tinha Maccabi Tel Aviv, eles, o Persepolis do Irã, é um time que existe ainda, o Maccabi Tel Aviv também existe, time de Israel, só que agora eles jogam pela Europa, né, Israel acabou mudando para o continente europeu no futebol, com o Perak da Malásia, que não existe mais, e com o Kowloon Motor Bus, que era um time da pequena ilha de Hong Kong ali, que também não existe mais. Eles acabaram ficando em 2º lugar, atrás do Maccabi Tel Aviv. Aí na semifinal o time acabou perdendo para o Yangji da Coreia do Sul, um clube que não existe mais. O Maccabi ganhou do Mysore State da Índia. Na final o Maccabi acabou derrotando o Yangji por 1-0, e com isso, consequentemente, a equipe do Sanfrecce, né, que era o Toyo Kogyo na época, acabou herdando aí este 3º lugar. Falando da era amadora ainda, o time ganhou a Copa do Imperador em 65, 67 e 69, para você ver como os anos 60 realmente foram os anos da glória. Mais para parte da metade para o final dos anos 60 foram os anos de glória da equipe. Ganhou a Japan Works Football Championship, né, que era um torneio antigo, antes de existir a JSL, em 56 e 62. Ganhou a Supercopa do Japão em 67. E esse 3º lugar que eu me referi aí no torneio continental. Indo para as glórias agora do Sanfrecce Hiroshima, a equipe foi bicampeã da J1 em 2012 e 2013. Foi campeão daquela, na época quando o torneio era um antigo da J-League, tinha o 1º e 2º turno, né? Ganhou o 1º turno em 94. Inclusive, antes de ser o bicampeão japonês, a melhor campanha do Sanfrecce de Hiroshima tinha sido em 94, quando acabou, se eu não me engano, a equipe do Hiroshima na ocasião acabou terminando em 2º lugar, né? 2º lugar geral ali da J-League. E depois acabou vencendo aí a J2 em 2008, quando foi rebaixado em 2007. Fora que também venceu a Supercopa do Japão em 2008, 2013 e ano
passado, falando um pouco sobre o histórico do Hiroshima nos anos aí de J-League, foi um time mediano, né? Na primeira temporada, em 93, terminou em quinto. 94, como eu falei, ficou em segundo lugar geral. Depois ficou em 10º, 14º, 12º, 18º, 11º, nono. Aí caiu em 2002, terminou na 15ª colocação. Na J2 em 2003 foi o vice-campeão, né? Subiu para jogar 2004 e ficar nas posições medianas. Caindo em 2007 novamente em 16º. Voltou, foi campeão da J2 em 2008. Em 2009, quando voltou, terminou em quarto. 2010, 2011 em sétimo. Depois teve o bicampeonato, né? 2012, 2013. Ano passado acabou terminando na 8ª colocação. E a equipe, né, Tiagão, que é conhecida pelos vários vices, né? Foi 2 vezes vice-campeã da Yamazaki Nabisco Cup. Inclusive, perdeu ano passado naquela final que nós fizemos, né? Pela Rádio Ryomaru ali, diante do Gamba Osaka, né? Que foi nosso jogo de estreia, se não me engano, né, Tiagão, do ao vivo? Exatamente. Na nossa estreia aí nas narrações, a equipe de Sanfrecce perdeu, inclusive perdeu de virada, né? Começou ganhando o jogo. E Copa do Imperador nem se fala, né? Penta vice-campeã na Copa do Imperador. Perdeu em 95, 96, 99, 2007 e 2013, Tiagão. Mas até um dado interessante, né? É porque mesmo que o time tenha sido vice, né? Aconteceu com outros times da J-League também, dos programas anteriores, agora não me lembro exatamente o nome, que tem muito problema com vice, assim, né? Um time com vários vices. Shimizu. O Shimizu. Isso significa que o time, pelo menos, ele chega, né? Então, você chegar na final é 50-50, né? Você ganha ou você perde, né? Não tem como empatar, né? Ou nada do tipo. Então, só desses times chegarem consequentemente nas finais, quer dizer que eles realmente, em questão de Copa, eles realmente tinham um esquadrão ou time esquema tático que funcionava muito bem nesse tipo de competição. E ganhar ou perder aí é uma questão de detalhes, né? Então, não é nem porque o time, nem o Shimizu, nem o Sanfrecce Hiroshima se envergonhar disso, né? Porque chega na final, um tem que ganhar, né? Uhum. Se não foi o detalhe dele, é uma questão de pequenos detalhes, com certeza, como nessa época, né? E até hoje, não há grande diferença, assim, muito grande entre um time e outro. Então, mesmo uma questão de detalhe para você vencer ou não, principalmente quando o jogo é ir de volta, né? E conta jogo de ida, gol feito em casa, gol fora de casa, né? Então, esses pequenos detalhes que fazem ter um campeão ou não, né? E detalhe que o Sanfrecce Hiroshima é uma equipe tão tradicional ali no Japão que ficou de fora apenas 2 vezes, né? Acabou aí sendo rebaixada 2 vezes. E é um time que sempre figurou aí na primeira divisão. Falando um pouco da parte da Asia Champions League, a equipe jogou 3 vezes. Jogou no ano 2010, onde acabou sendo eliminado, ficou na 3ª colocação. Foi eliminado pela Adelaide United e o Pohang Steelers, né? Que acabaram se classificando. Depois voltaria a jogar no ano de 2013 e o time acabou, deixa eu ver aqui, até eu tinha anotado, rapaz, perdi. Essa terceira qualificação, essa terceira lugar que você falou é no grupo, né? No grupo. Nem chegou a passar no grupo. No grupo G, se eu não me engano. Aí no grupo G, em 2013, ficou na última colocação, com apenas 3 pontinhos, né? Pior campanha aí da equipe no ambiente asiático. E jogou ano passado também, aí sim acabou conseguindo passar de fase, né? Quando a segunda colocação ali no grupo F, ficou apenas atrás do Futebol Clube Seul. E acabou sendo eliminado pelo time do Western Sydney, né? Aquele time que, se não me engano, o Shinji Ono jogou umas temporadas aí. Chegou até vencer em casa, né? Mas acabou sendo derrotado fora pelo placar de 2-0. 2 pequenas observações, Elias, Opa. da parte da hora que você contou. Esse Shukyu, cara, nossa, agora que eu fui entender, cara. Era pra ser soccer, né? Uhum. E escreve Shikyu, cara. Vai tomar no cu. Esse inglês japonês é muito maluco. Eu acho que na verdade é um nome originário japonês, igual eles falam beisebol, né? Que é Hakyu, uma coisa assim. Uhum. Então eles tinham
um nome japonesado, né? Um nome próprio na época para futebol, que era o Shukyu, e acabou virando Saka mesmo depois, né? Já que virou algo global, né? E tem outro detalhe, né? Tipo, a gente fica discutindo assim, eu já vi que a pessoa chega pra mim, caralho, de onde que o japonês foi lá e tirou esse logo? De onde que criaram o logo do nada, colocaram o que quiseram, mas não, cara. As flechas estão desde sempre no logo do Sanfrecce Hiroshima, eu nunca percebi. Até mesmo naquele logo mais clássico, né? Que era tipo me lembra um pouco o logo do São Paulo, né? Meio que, só que um pouco mais achatado, né? Tem as partes, as bases, a parte de cima reta, e depois faz um triângulo no meio assim, né? E mesmo nesse logo tem as 3 flechinhas de lado, e agora nesse logo tipo novo as 3 flechas estão, né, cruzadas, né? No logo mais novo do Sanfrecce Hiroshima. E, puta, cara, é sensacional mesmo. E um outro detalhe, uma pergunta que todo mundo faz, a galera dos blogs sempre pergunta pra mim, em conversas informais, o que acontecia, como por exemplo, nesse Renomaru tem uma coisa interessante, né? Tanto o Sanfrecce Hiroshima quanto o Wari e Nagasaki foram as cidades no Japão que foram bombardeadas na Segunda Guerra, né? Com a bomba atômica, toda aquela história da Segunda Guerra que todo mundo conhece. E o que acontecia com o futebol nessas regiões nesse período? Então, uma coisa que é bem legal a gente deixar explicado acontece. Tanto em Hiroshima quanto em Nagasaki, o futebol foi suspenso, tá? A gente vai ver um pouco se tinha ou não futebol nessa época em Nagasaki, mas qualquer tipo de partida, o próprio time do Sanfrecce Hiroshima naquela época, ele não funcionou durante esses 3 períodos de guerra no Japão. Depois todo aquele esquema de reestruturação e reformulação do país do pós-guerra, né? O futebol principalmente nessas cidades, né? Mas no Japão como um todo, se vocês pegarem livros de história ou na internet mesmo, tem um vácuo, né? De 43 a 47, 48 em alguns lugares, porque foram os anos que o Japão simplesmente parou com esportes e focou na reconstrução do pós-guerra. E uma outra informação que o pessoal viu perguntando pra mim, por que o Japão não participou tentou participar das primeiras Copas do Mundo, né, Copa de 50 e 56, simplesmente porque o Japão foi banido de muitas competições durante muitos anos por causa do seu envolvimento na Segunda Guerra Mundial. Não só o Japão, como a Itália e a Alemanha também acabaram ficando banidos aí nas Copas dos... Se não me engano, foi na Copa de 50, né? Inclusive foi disputado aqui no Brasil, né? Você vai ver. Você vai lá pesquisar dados sobre essa época, dos times que iam jogar a Copa do Mundo e tal. Você vê, tanto a Alemanha como o Japão, quanto a Itália acabaram ficando banidos. E essa Copa de 50 tem uma curiosidade, não sei se você sabe, mas a Índia havia conseguido a classificação para jogar a Copa e não pôde jogar, né? Ela foi vetada. Sabe dessa história? Mas foi vetado por quê? Qual tipo de movimento? Não, porque naquela época a Índia ela jogava descalço. É verdade, eles não eram contra como fala? As filosofias de vida deles, eles era contra as regras da FIFA, se eu não me engano, você jogar com os pés descalços, né? Claro. E a Índia era um esporte que já estava visando já era teoricamente profissional já, né? Você não podia jogar descalço, né? E a Índia tem todo aquele fator com as vacas e, né, tudo é sagrado, tem coisas que é muito religiosas, né? Então certeza que eles não aceitaram, né, jogar. Então naquela época eles não aceitaram porque as chuteiras elas só eram fabricadas pelo couro do boi, né? Aí fodeu. Não tinha aquela época couro artificial, não fazia com couro de cavalo, se eu não me engano, só era feito jaqueta, né? Não tinha a tecelagem certa, né? E falar pra eles vestirem calçados feitos da pele dos animais mais sagrados deles é praticamente uma desonra, né? Então, daí eles acabaram sendo vetados e não jogaram o Mundial. Eu nem lembro quem que entrou. Foi uma das ilhas, umas ilhas menores, assim. Mas eu vou falar pra você, viu, Elias? Mesmo se o Japão não tivesse nenhum time envolvido com a guerra, com certeza a seleção não iria se classificar, nem ia conseguir jogar a Copa do Mundo, né? Se fosse, ia ser um saco de pancada, né? Porque naquela época, né, época de 50, futebol amadorzaço, né, no Japão, na Ásia como um todo, né? O Japão acabou recebendo convite para jogar a Copa de 30, mas eles não jogaram porque naquela época não tinha avião cruzeiro, né? Avião que ia a longas distâncias. Eles teriam que ir de barco, de navio. Ia demorar de 2 a 3 semanas para chegar aqui no Uruguai. E eles acabaram desistindo. 34
não se pronunciaram, foram convidados para jogar 38 também. Foi na Itália? Não lembro mais, brother, sinceramente. Acho que foi na Itália. Pelo mesmo motivo, a viagem seria muito longa e acabaram desistindo. Daí 50 foram banidos, de 54 até 94 não tiveram capacidade de classificar, de 98 todo mundo já sabe o que aconteceu. 98 para frente todo mundo já sabe o que aconteceu. Tiagão, falaremos dos ídolos agora do Sanfrecce Hiroshima? Vamos lá, com certeza. A lista é enorme, tem muitos e muitos ídolos. Começando pelo Ikuo Matsumoto, Takayuki Kuwata e o Yasuyuki Kuwahara, que fizeram ali parte do time do... esqueci o nome antigo dos caras, do Toyo Kogyo, né? E, se não me engano, esse Kuwahara, ele foi um dos grandes goleadores da equipe na era amadora. 54 gols, né? Depois, outros jogadores mais da época mais moderna conseguiram aí o feito. O Aritatsu Ogi, o Yoshinobu Ishii e o Koji Funamoto também faziam parte aí do time do Toyo, vindo na parte do Sanfrecce Hiroshima, aí nomes mais famosos, né? O Yahiro Kazama, né, que fez história no futebol alemão, depois voltou para ajudar no desenvolvimento da J-League, né? Ele que tem várias e várias atuações para a seleção japonesa. Takuya Takagi você conhece também. Com certeza. Excelente atacante, inclusive foi o grande artilheiro aí que deu o título ao Japão na Copa da Ásia 92, né? Graças a ele temos aí essa estrelinha. O goleiro Maekawa você também conhece, né? Muito famoso nos anos 90. Hajime Moriyasu também, grande jogador aí nos anos 90. O Takashi Shimoda, né? O goleiro, que jogou durante anos na equipe do Sanfrecce Hiroshima. Inclusive, o único jogo em que o Takashi Shimoda atuou pela seleção japonesa como titular, Thiagão, foi contra o Brasil. Não sei se lembra aqueles 2-0 em 99, que o Amoroso fez os 2 gols e tal. Jogou lá, né? Jogou. O Kawaguchi acabou sentindo aí uma contusão, né, antes da partida, e o Shimoda foi escalado para ser o goleiro e fez uma excelente partida. Se não fosse pelo Shimoda, o Japão teria levado um 5, né? Fez uma ótima atuação, lembro muito bem desse jogo, ainda morava em Canoinhas. Lembra? Frio, era inverno. Nossa, muito bom. Aí, Michiki, o Emura também, grande zagueiro aí que atuou pela equipe de Sanfrecce. O Emura que barrou o Washington e o Carlos Miguel em 2001. Você se lembra daquele Copa das Confederações lá, Brasil e Japão? Caraca, velho. Copa das Confederações, cara. Caraca, agora você fez demais na minha memória, cara. Eu sou uma enciclopédia viva. O Susumoki, Kazuyuki Toda passou por lá também, Mito. Yanagimoto, Hisato Sato nem se fala, né? Dispensa comentários. Koichi Komano. Komano, Makino, Aoyama, né? Atual ídolo. Sim, o Tatsuki Kubo, tem também o Moriwaki. Chikara Fujimoto passou por lá também. Kashiwagi, Tadanari, o Mizumoto, os irmãos, né, gêmeos, Kazuyuki Koji Morisaki, exato. Hiroki Moriwaki, Satoru Yamagishi, Saku Nishikawa, né? Exatamente, ia falar dele agora, né? O Shunsuke Maeda, né? esse aí, mito, né? Esse aí, né? Não sei, dispensa comentários, né? Ele é um cara que sumiu bastante da mídia, né, cara? E, né, claro, nós estamos falando, não confunda Shunsuke Maeda, né, com Hoichi Maeda, né, pelo amor de Deus. O Shunsuke Maeda que vem... Ele tá no Sapporo hoje em dia, né? Sapporo, isso aí, vem fazendo sucesso por lá. É uma das referências aí no ataque, né? Da equipe do Sapporo. Shiotani também passou por lá. Shiotani, se não me engano, tá jogando na Austrália agora. Não sei se voltou pro Japão. Estava por lá. Não, Shiotani não, Takahagi. Confundi. Isso. O Shiotani não acho que nunca chegou a jogar lá, não, né? Não, Shiotani ainda tá por lá. É bom jogador. Tony Popovic, né, por falar em Austrália. Teve uma boa passagem por lá. Ori Hanje. Aquele assistente da seleção australiana, Aurélio Widmer, né? Também passou por lá, mas não teve boas atuações. O australiano é muito do Foxy, Handan Foxy, né? Um jogador que nunca fez tão grande expressão assim, do futebol australiano, mas ele era meio ruivo, né? Eu lembro dele que ele era bem ruivão, assim, né? Hoje ele, é o famoso raposinha, né? Hoje ele joga no Sydney FC, né? Era um jogador interessante, ele ajudava bastante, né? Ele era que a posição, né, ele era um central, era um back center, né? Então era um jogador era um fixo, tipo um líbero bem fixo atrás, né? Jogou bastante, fez 37 partidas entre 98 e 2000 pelos times do Sanfrecce Hiroshima. O Stoyanov passou por lá também, o búlgaro.
Zagueiro roceiro, meu Deus. Agora um cara que fez história por lá foi o Wesley Pitbull, né? Um baiano, matador. E eu deixei o último pra melhor, né, Thiagão? Vixe, deixa eu ter... O mito, o mito, adivinha. Vixe, caraca. Um cara que falamos muito ano passado. Falamos muito no passado. Uhum. Puta, cara, eu tava com outro nome na cabeça, agora eu não sei. Foi decisivo em um jogo que acabou rebaixando teu amado Forlan. Caraca. Ai, porra, agora deu branco, mano. Morita! Morita passou por lá, né? Verdade. Jogou mano. anos lá, rapaz. Morita, cara. Nossa, a múmia. Morita. Sabe o que eu tava pensando, cara? Tá lembrando muito quem teve uma passagem, né? Porque também ele virou meio quase um nobody do futebol japonês. É o César Sampaio, né? Passou também ali no São Paulo. Nossa, César Sampaio, né? César Sampaio passou o rodo no Japão, né? Jogou em tudo que é time. Então, jogou no Fugers, jogou no Rei Sol, jogou, né, no Sanfrecce de Hiroshima, né? Até fez passagens interessantíssimas, né, pelos times do Japão. Também teve o Marcelo, o Ricardo, o Jorginho, o Galvão, o Dininho, o Beto, o Andrei, né, bastante jogadores brasileiros. O Wesley, né, um dos mais novos que passaram pelo futebol japonês, assim, brasileiros sem muita expressão dentro do futebol local, né? O Wesley que ainda está no Japão, né? Ele, na verdade, era uma maluquice, né? O Wesley era do Bahia, foi emprestado para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro foi para o Sanfrecce de Hiroshima e lá fez 33 gols em 56 partidas, né? Entre 2006 e 2007. Foi pro Ita 30, né? Depois também emprestado do Bahia, né? Sempre foi emprestado de um ano a ano. E do Ita 30 lá tá. Não teve mais. Não tem mais notícias sobre ele. Não sei se ele continua no Japonês, se ele foi embora. Só sei que no time do Ita, se eu não me engano, ele não está mais. Se eu não me engano. Ah, não lembro mais dele. Eu coloquei de zoeira. Teve também o tal do Miguel Simão, né? O português. Tiveram poucos portugueses, né? No futebol japonês. E esse Miguel aí foi um jogador bem ruinzinho que passou por lá. Teve pouquíssimas chances, né? Passou na coisa nos 2000. Mas também se não me engano, era um atacante ali, um meio atacante ali sem muita expressão no futebol, não. Mas falar em português, lembra daquele Emerson Tomé que jogava no Viseu? Ele era português? Na verdade, ele era brasileiro. Ah, tá. Ele foi talvez naturalizado. Ele pegou cidadania portuguesa e tal. Mas ele era considerado mais português que brasileiro. Eu nem lembro dele aqui no Brasil. Eu lembro dele em Portugal e no Japão, saca? Uhum. Puta, esse aí não me lembro, não. Também teve um ucraniano que passou também pelo Sanfrecce de Hiroshima também, né? Mas assim, tipo, o Sanfrecce de Hiroshima também passou também, não pode nem chamar alguns jogadores de ídolos, né? Passou um rodo de gente, assim, né? Teve até um ucraniano lá que passou também com uma pequena passagem, muito pequena também, mas não dá nem pra considerar. O Sanfrecce de Hiroshima, eu posso falar com certeza uma coisa, a maioria dos ídolos lá, ou quase 90% de todos que passaram lá, são japoneses, né? Então o Sanfrecce de Hiroshima é um time que abriu muitas suas portas para outras nacionalidades, mas as pratas da casa sempre foram japoneses mesmo. Por falar nisso, para encerrar o assunto do Hiroshima e para o próximo clube, a equipe pegou, principalmente entre os torcedores, acabou pegando muita rivalidade com o Urawa por causa disso, né? Porque o jogador japonês, ele se consagrava na equipe do Hiroshima, jogava bem, ganhava nome, era convocado para a seleção, e o Urawa via isso e ia lá, dava dinheiro, contratava e papava os jogadores, né? Exato, tanto que existe muito jogador que passou pelo Sanfrecce de Hiroshima que tá lá no Urawa. Praticamente a base do Urawa, hoje em dia, ela é do Hiroshima, né? Com certeza. Aí tem, né, teve algumas percas importantíssimas, né? Tem jogadores que realmente eu não... É difícil até de acreditar, né, que o Hiroshima cedeu, né, cara? Tipo, o Nishikawa, né? Que era o goleiro principal do time, né? Moriwaki, principal zagueiro. Moriwaki, né, cara? Foi também embora também aquele jogador que você gosta bastante também, o lateral lá, então, o meia. Caramba, agora me fugiu o nome dele. Que eu vivia falando dele, cara. Uma hora você lembra. Uma hora eu vou lembrar, cara, mas ele era também do Sanfrecce de Hiroshima e foi embora também pro Al-Reds. O Sanfrecce que tem a Kashiwagi? O Kashiwagi, exatamente. Que tem a, digamos, a cúpula, né, da parte interna do time, né, os cartós mais controversos de todos, né. O Sanfrecce de Hiroshima que teve seu melhor momento na J-League em 2012, né, e 2013 que foi os anos que ele venceu seguidamente, né, a J1 e chegou na final ali da Copa do Imperador, e depois o time simplesmente
deu uma desmanchada, né? Em 2014 ficou apenas no oitavo colocado, né? Então, tipo, parece que o time não conseguiu assimilar muito bem aquele dinheirão que eles ganharam com aquelas 2 J-League seguidas. Na verdade, ele ganhou 3 quase seguidas, né? Ele ganhou em 2008, 2009 ficou em 4º lugar, em 2010, 2011 ficaram em 7º, aí venceram nos próximos 2 anos. Então, assim, é um time que tá sempre entre os primeiros, mas, tipo, depois de ter vencido tantas J-Leagues seguidas, assim, o time do San Francisco Hiroshima poderia ter criado um esquadrão melhor, ou pelo menos manter a maior parte da sua base, e é uma coisa que a gente não viu acontecer, né? Os jogadores foram indo embora, foram ficando apenas os esporádicos, né, os 11 principais, e o time acabou não criando uma equipe, né? Criou uma seleção de 11, mas, tipo, falhava um jogador se não tinha peça de reposição, né? Então, tipo, é uma coisa que... um lado muito negativo do San Francisco Hiroshima, porque o time nunca conseguiu montar 11 mais um banco. É sempre aqueles 11, faltou um, fudeu já, né? Então isso é muito negativo, né? Principalmente pro time com o dinheiro que ganhou, né, nesses últimos anos. É uma pena, né? E isso aí refletiu o ano passado, porque a equipe foi campeã em 2012, campeã em 2013, e devido a esses desfalques de não ter reposto, né? Os jogadores à altura fez uma campanha pífia, né? Acabou ficando, se eu não me engano, na 8ª colocação, né? Exato. E não pôde render o que havia rendido nas temporadas passadas. E isso já até foca nos jogadores que foram embora, né? E o que chegaram para esse ano 2015. Então, tipo, foram embora vários. Foi embora um goleiro, né? Que era um dos goleiros reserva, né? O Rotaro Hara, que não era muito utilizado. Foi o Ishikawa, né? Que estava emprestado do 8-30 também, que foi embora lateral. Foi embora um jogador coreano pro Kashima Antlers, né? O Naoki Otani, zagueiro, foi jogar na J2, né? Que mais? O Naoki Shihara, foi embora mais um dos grandes jogadores que foram embora pro Warheads. Perdeu também o Sena Inamine, um atacante que jogava muito, tinha poucas oportunidades, mas ainda era um dos bons atacantes do time. Foi embora jogar no Jubilee Wata. E chegaram pouquíssimos jogadores, né? Chegou o Rotaro Hironaga, né, jogador goleiro deve ser Tokyo, goleiro reserva. Chegou também um zagueiro do Vancouver Kofo, né, que é o Sho Sasaki. Chegou um zagueiro, né, o Yasumasa Kawasaki, também jogador também de universidade, desconhecido. Veio também o Kudo, né, o Shohei Kudo, que é jogador do Kyoto Sanga, jogador mediano, não é um jogador de J1. E também chegou o Douglas, né, que estava emprestado que veio emprestado do Tokushima Vortex, que era emprestado do Kyoto Sanga e acabou caindo no time do San Francisco Hiroshima. Ou seja, foram embora muitos jogadores, veio apenas 5 e nenhum de expressão para jogar no San Francisco Hiroshima. Então, ou seja, mais um ano o San Francisco Hiroshima vai apenas vai reformular com peças B o seu elenco, que já é bastante envelhecido. E infelizmente o time não tem uma equipe que dá pra se falar, bom, agora sim o San Francisco Hiroshima vai poder voltar a disputar o título, porque simplesmente é um time que depende muito ainda do Hisato Sato, e quando o Hisato Sato ou o Aoyama não funciona, o Morisaki, o time acaba ficando a Deus dará, e com essas peças de reposição, infelizmente, é muito pouco para um time com o tamanho e com a grandeza do San Francisco Hiroshima. Sim, senhor Mr. Thiago, eu concordo com você. A previsão do Hiroshima para 2015 é aqui meio da tabela. Uma pena. Bora pro Oita? Bora. Oita Trinita foi fundado em 1994. Oi. Tá. Eu saquei a piada. Okay. Oi, tá tudo bem? Oi, tá Trinita, tudo bem? Ai, que bosta. Eu respondo Trini. Enfim, foda-se. A equipe foi fundada em 1994. Ai, meu Deus do céu. Vou começar com essa merda de novo. Ok. Falando sério. A equipe foi fundada em 94 como Oita Trinity, não é o Blade. Uma raridade, né? Pois a equipe não surgiu de fábrica, surgiu como futebol mesmo. De 94 a 97 jogaram as divisões de base até serem campeões e consequentemente subirem à JFL no ano de 98. Um ano depois, em 99, com a criação da J2, o time teve de mudar o nome, né? Devido a alguns direitos autorais, de copyright, enfim. Empresa de telefonia. Exatamente. Idiota. Transformando assim o nome em Oita Trinita. Ainda concordo. Em Oita Trinita. A equipe ficou em terceiro lugar em 99, né? Tanto em 99 como em 2000.
e conseguiu aí, falando um pouco do histórico, né, da equipe do 830 já na J2, quando conseguiu a licença, ficou em terceiro lugar tanto no ano de 99 como no ano de 2000, seguidamente, né, e conseguiu acesso à J1 finalmente em 2002, quando foi campeão da liga, era o primeiro título nacional do time. Falando um pouco do nome, para quem acabou se confundindo, né, Oita é a capital da província do mesmo nome, né? Província de Oita, cidade de Oita, província de Oita, enfim, que fica localizado ali na ilha de Kyushu, no sul ali do Japão. O time se chamava Trinity, né? Como eu havia mencionado anteriormente, que é uma alusão à Santíssima Trindade do cristianismo, né? Olha só, o significado bem profundo. Sério? Uhum, que foi lá em Oita que a religião católica ali, a religião cristã, chegou ao país no século XVI pelos famosos jesuítas, né, que iam colonizar o mundo com a palavra de Jesus, com a palavra de Deus, né, e também pelos comerciantes portugueses, né, que todo mundo sabe, tanto a Itália quanto Portugal e a Espanha, né, são países mega católicos, né, então os comerciantes portugueses foram lá para o Japão pregando o catolicismo, né? E como eu falei, né, devido aí ao copyright, direitos autorais, o time teve de mudar de nome, combinando as palavras Trinity e Oita, né? Surgiu aí o Trinita. E também dizem é ótimo, né? Dizem também que ficou Trinita porque é a tradução da palavra Trindade em italiano. Isso carece fontes, mas eu acho que é isso mesmo. Que maluquice, cara. Uhum. Você vê, né? Outro significado profundo aí. Agora sabe-se lá, porque acho que eles quiseram homenagear o povo. Só pode, né? Só pode. Cara, eu descobri hoje como que é o mascotinho do Oita, cara. Você sabe qual que é o mascotinho, cara? É uma tartaruguinha. É uma tartaruguinha, velho. Por isso que o apelido é tartaruguinha, porra. Ah, pô, mas é uma tartaruguinha muito simpática, cara. Achei bem sensacional. Ela tem umas asinhas nas costas, né? Uma maluquice, cara. Se eu não me engano, essa tartaruga tem o casco, né? Que é todo personalizado e tal. Se eu não me engano... Tem o T na frente, né? Atrás, né? Uns T maluco, né? Do Ita, né? Com as asinhas, né? Sensacional, cara. E se eu não me engano, ele é... No casco dela tem um mapa de Kyushu ali, o mapa de Oita e tal. Tem isso, tem a forma de um mapinha mesmo, né? Uhum. É isso mesmo, cara. Sensacional, cara. Eu desconhecia completamente esse mascotinho, cara. Legal, né? Bem legalzinho, cara. Interessante. O time do Oita, Elias, ele já teve passagem pela J1, mas também foi meio que um desastre, né? O time conseguiu se manter praticamente aí da temporada 2003 a 2009 e voltou, né, em 2013 quando levou outro supapo na cabeça, mas assim... O time conseguiu se manter, né, nesse período de 2003 e 2009, mas também segurando as beiradas também, né? Eu vou contar um pouco aí do histórico de como que foi o Oita, né? Começando aí pelo que você falou. A primeira temporada ali foi em 2003. Com as calças na mão conseguiu escapar. 2004 também fez uma campanha ruim, né? Na parte de baixo. 2005 foi um pouquinho melhor, ficando em 11º. 2006 conseguiu aí a 8ª colocação, uma das melhores até o momento, só não se eu não me engano foi a melhor colocação da equipe. Não, a melhor foi em 2008 em quarto. Em 2007 a equipe ficou em 14º, aí em 2008 que foi o melhor ano do Oita em todos os tempos no campeonato japonês. Por quê? Porque terminou a competição na 4ª colocação, e ainda por cima, né, comandados aí na época, se não me engano, o treinador era o Pericles Chamusca. Exato. A equipe conseguiu o mais importante título nacional, que foi a Yamazaki Nabisco Cup, né? Batendo pra variar na final quem? Quem foi o vice? Sanfrecce Hiroshima? Não, o Shimizu. Tá. Que é o maior vice do Japão, por Deus. Eu acho que o Shimizu não é nem o maior, deve ser o segundo maior, né? Porque fica segundo em tudo essa equipe do Shimizu. O resultado do jogo acabou sendo 2-0, mas 2009 o ano não foi tão grato quanto o ano anterior. Lembrando que no final ali, se não me engano foi em 2009 mesmo, teve aquela final ali da Suruga Cup, né? Que o time acabou sendo derrotado pelo Internacional na final, né? Exatamente. Eu acho que foi alguma coisa assim. Em 2009, a Tartaruguinha ela acumulou uma sequência de
14 derrotas consecutivas na J-League, que é o pior histórico de todos os tempos da J1, né? E o Oita, como a gente havia dito ali, nunca teve vida fácil na liga, tirando esse ano aí, em 2008, que terminou em quarto, e aquele oitavo em 2006, foi porrada total, né? Em 2009 acabou caindo em 17º também, ficou anos ali cozinhando na segunda divisão, quando em 2012 voltou vencendo os playoffs de acesso, 2013 voltou para a primeira divisão, mas terminou em último, e ano passado terminou em 7º, e vamos ver o que acontece com a equipe esse ano. Não estou muito empolgado com a equipe do Oita, não. Uma curiosidade antes de a gente falar... Não, vamos falar dos ídolos primeiro, mas primeira curiosidade. A equipe do Oita, Thiagão, sabia que ela tem 2 jogadores da seleção do Timor-Leste na temporada? Sério? Uhum. Tem o Murilo de Almeida, ao meio campo, e o Felipe Bertoldo, só que esse Felipe Bertoldo ele tá emprestado para uma equipe lá de Oita mesmo, da terceira da JFL. É o Vespa Oita. Isso. Legal, tá emprestado, mas é jogador do Oita. Bom, falamos aí do que esperar do Oita, primeiro dos ídolos que passaram por lá. Vamos pelos ídolos, porque realmente o que esperar do Oita é aquela bagunça, né? Saiu um bando de negro e veio um bando de negro. Olha, o Oita tem uns ídolos bem alternativos, né? Claro, tem uns conhecidos aí, mas vamos começar. Tem o Kenji Koyama, Takashi Umeda, Iwao Yamane, Toshihiro Yoshimura, esse é mais conhecido. Toshihiro Miki, Takashi Miki, aliás, desculpe. Koji Arimura, Takayuki Yoshida, né? Um jogador conhecido também. Kazuya Maekawa, Mutoki Kawasaki, Akira Kadi, né? Fez história ele na equipe do Oita, esse você conhece bem. Yoshia Takemura, Tsukasa Mesaki, né? Um jogador também se conhece. O Keigo Higashi passou por lá também. Naoya Kikuchi, esse aí. Pedófilo da vida. Exato. Takamatsu, né? O gigante Takamatsu, fez história no Oita. Nishikawa jogou por lá, ele inclusive foi revelado, né, pela equipe do Oita. Wesley Pitbull também passou por lá. Magno Alves, Magnata. Kyotake passou por lá também. Yoshiaki Fujita, Morishige, Mukanazaki e o Daniel. Não é o cantor, Thiago. Caraca. Passaram bastante jogadores interessantes no início de carreira, né? Depois, claro, os jogadores foram expandindo, né? Cada um para um lado, mas teve bases interessantes, né? O Ita, assim, nada assim grandioso, mas é um time simpático, né? Simpático. Por falar em simpatia... Que não tem um orçamento muito grande de passagem, né? Tiagão, por falar em simpatia, conte aí o que você pode esperar do Oita essa temporada. Não vou querendo te desanimar muito não, cara, mas o Oita não vai ter uma vida muito fácil, não. Saiu muito jogador, tá? Uma lista gigante com mais de 15 jogadores foram embora, né? São todos jogadores, alguns que estavam emprestados que vieram, mas alguns jogadores que, por exemplo, né? O Teruki Tanaka, né? O atacante que era do Nagoya Grampus, acabou sem empréstimo, o jogador foi embora, né? Aconteceu a mesma coisa com o empréstimo também do Yohei Hayashi, né? Que também um atacante que era do FC Tokyo, né? Que estava por lá. E outros jogadores que saíram lá bastante, os goleiros reservas, zagueiros reservas, então todos a galera que mal foi utilizada em 2014 e o Ita deu linha. Jogadores que vieram interessantes, né? Subiu 3 jogadores da base, né? Desconhecidos, né? 2 volantes e um meia, né? Que é o Iwata, Imeni e o Daisuke Sakai, jogadores desconhecidos por nós. Veio também um jogador chamado Takahiro Yamaguchi, zagueiro que era do Shonan Bellmare. Veio também o jogador Okamoto do OBX Niigata. Veio um jogador que eu me lembro algumas partes dele, né, que é o Kazushi Mitsuhira, né, que é o atacante do Kyoto Sanga. Também veio um jogador que é um desconhecido, né, na verdade, veio o Murilo Almeida, né, esse ano, né, que estava jogando no time da Arábia Saudita. Subiu mais um atacante da base, né, que é o Tsubasa Yoshihira, né, também jogador desconhecido por nós. E talvez assim, um jogador talvez a gente até conheça um pouco mais, né? Veio o Hironiri Ishikawa, jogador que veio emprestado do Sanfrecce Hiroshima, né? Que já não estava sendo utilizado pelo time, jogou uma temporada no Vegeta Sendai e agora veio fazer um ano aí pelo time do Oita 30.
e outros jogadores que também discutido por nós que vieram, mas assim, o time dispensou bastante, chamou bastante jogador novo, trouxe alguns jogadores da base, né? Então é um novo Oita que está tentando aí a sorte nesse ano de J2, né, Elias? Sim, senhor, Mr. Thiago Cruz, meu prognóstico é que não vai fazer muita coisa esse ano. Complicado. Thiagão, encerrando 8, indo pro ótimo, indo pro próximo. Bora, vamos lá. Próximo que não é tão ótimo assim, meu ato falho aí não prestou. Falamos agora do mito Hollyhock, que o clube foi fundado em 1990 como Prima Aceno FC, pelos trabalhadores da fábrica Prima Han, que é uma empresa do ramo alimentício lá no Japão, em Tsuchiura. Mudou para Prima Han FC, Tsuchiura, e ganhou aí a promoção para a JFL, depois de terminar como vice-campeão em 96 na liga regional ali de Ibaraki, né? Conseguiu acesso nos playoffs. A equipe fundiu-se com o FC Mito, que é essa equipe do FC Mito foi fundada em 94 e começou a ser chamada de Mito Hollyhock antes mesmo do início da temporada de 97, né? Lembrando que o time conseguiu aí vaga na JFL em 96 e estrear em 97, fez a fusão com o Mito, e aí quando isso aconteceu, porque a Prima Han, ela decidiu interromper o apoio financeiro ao clube, né? Então o time foi buscar ali forças, né, para jogar a JFL e acabou conseguindo fazer essa fusão aí com o Mito. Estranho, né? Quando o time conseguiu uma chance aí no semi-profissional, eles cortam a verba. Mas enfim, explicando um pouco sobre o nome, Mito é a capital ali da província de Ibaraki, né, que é localizada no leste do Japão. Hollyhock é a palavra em inglês para malva rosa, né, que é uma flor símbolo ali da região. E essa plantinha, ela também fazia parte do brasão do clã Tokugawa, que governou ali na região durante o período Edo. E é por isso que muitos anos, e até hoje, se não me engano, não me lembro desse ano, mas é por isso que o Mito tem o segundo uniforme, que é o uniforme rosa, né? Por causa da flor, né? Exatamente. Legal, sensacional. E o mascote é um dragão. Finalmente apareceu um dragão, né? Tava demorando, né? Tá demorando. É um dragão bem... É um Shiryu simpático, né? Tem a camisetinha... Shiryu, amigo! Só que esse tem um bigodinho, né? Tem um bigodinho, as patinhas grandes, faz um V de vitória, assim, com a mãozinha. E outra, o Mito é interessantíssimo porque no próprio brasão do time tem o dragão enrolado, né? Na florzinha, assim, né? Então, bem legalzinho. É um time simpático, mas com problemas financeiros sérios, viu, Elias? O Mito tá tendo dificuldades sérias na J-League, né? Na J2 que tá disputando. Realmente, esse patrocínio que finalmente foi embora alguns anos atrás, hoje faz muita falta, Elias. Não é desde hoje não, pra você ter uma ideia, a equipe ela poderia ter estreado logo na primeira temporada da J2 em 99, mas devido a um furo financeiro e os recursos limitados, o time acabou tendo a licença recusada, né? Mas por ironia do destino, a equipe terminou em terceiro lugar no mesmo ano e aí sim foi convidada para jogar a J2 no ano seguinte. O time não tem títulos nacionais e sequer jogou a J1. Mas, galera, é uma equipe considerada pequena, porém muito carismática, né? É difícil você ouvir falar alguém que fala: "Não, esse Mito aí é um time merda, eu não gosto do Mito. Mito nada a ver, isso aqui." Bom, continuando com a parte histórica, a equipe jamais ficou entre os 5 melhores da J2, para vocês terem uma ideia, e nunca chegou perto de ser campeão. Apesar aí do retrospecto um pouco abaixo, é um time muito simpático, todo mundo gosta, todo mundo dá um certo apoio, né, para a equipe do Mito, mas fazer o quê? O time não vinga. Para vocês terem uma ideia, o time nunca ficou, na real, o máximo que o time conseguiu ali foi um 10º lugar no ano de 2000, daí foi em 16º, olha só a sequência, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, a equipe ficou exatamente na 12ª colocação, aí revisou entre 13º, 15º, 18º, 19º, 20º, e de 2012 para cá tem ficado ali na 22ª colocação, beirando o rebaixamento, justamente pelo motivo da parte financeira, né? É um time que não tem tanto recurso como certas equipes ali na J2,
por isso sempre fica na parte de baixo, né, Thiagão? Uma pequena observação aí, só Elias. O Mito não poderia ter ficado nesse 25, eles não tinham caído, né? Que, na verdade, porque as tabelas que a gente acha, às vezes, pra poder fazer os programas são meio confusos, né? Esses valores de 25 e 18 são a quantidade de times que tinham na J2. O melhor resultado realmente aqui que eu achei do Mito foi em 2003, ele ficou dos 12 times da J2 daquele ano, ele ficou em sétimo. A melhor colocação dele foi no sétimo lugar em 2003. É verdade, acabei de ver. Entendeu? Tipo, é meio confuso mesmo, então às vezes acontece eu mesmo ficar confuso. Mas, tipo, é o que dá ficar vendo tabela em japonês. Exatamente. Aqui, na madrugada. Então, tipo, então a melhor colocação do Mito foi em 2003, que ele ficou em sétimo lugar, mas depois, exatamente aquilo que você falou, era de, tipo, em 2005, por exemplo, de 12 times ele ficou em décimo, então, tipo, sempre ficou muito beirando mesmo, em 2013, 2014 ele ficou em 15º, né? Então, tipo, sempre muito, muito abaixo das expectativas e, na verdade, o time nem tem expectativa, né? Ficou muito, muito abaixo da tabela inteira, né? E o mais longe que ele foi na Copa do Imperador foi na quarta rodada aí, né? Em 2004, 2005, né? Voltou a chegar na quarta rodada em 2011, mas o time nunca foi muito mais longe que isso. Na Bisco Cup, então, participou 2 vezes em 2000 e 2001 e saiu logo de cara. Então, realmente é um time que tem um orçamento pequeno e também tem uma média de público muito pequena, né, cara? O máximo que o Mito conseguiu colocar em uma temporada inteira, uma média por temporada, né? Foi o ano passado que ele conseguiu uma média de 4.700 espectadores, né? O estádio é pequeno do Mito, mas realmente o time tem dificuldades até de manter o seu caixa por causa da pouca experiência, dos poucos torcedores que o time tem, né? Afiliados, assim por diante, né? Sim, senhor Mr. Thiago. Inclusive, peço desculpas aí pela falha. Meu Deus, cabeça lá na... Imagina, isso aí acontece. E de jogadores notáveis, cara, eu já posso pra você que pra mim é só o Turo Tanaka. Então, cara, o Turo Tanaka jogou lá, fez uma boa temporada. O nosso Suzuki Takayuki fez boas temporadas. Temos aí o Kota Yoshihara, eu tenho conhecimento, né? Koji Roma, né? Foi o goleiro, fez boas temporadas também. Quem que é esse? O Koji Roma foi um goleiro daí da equipe do Mito, que jogou durante anos no time, principalmente da era amadora pra cá, né? Escreveu seu nome aí na equipe. Tem o famoso Tobão. Tobão? O Toshimasa Toba. Nossa, que é esse, famoso, cara? O Tobão é ídolo, rapaz. O que você tá pensando? Você conhece uma galera muito underground. Eu parei no Turo Tanaka e no Shohei Ogura, cara. Tem o Daisuke Tomita, o Sudo, Yoshiyuki Tajima, Masaki Ogawa, Taijiro Kurita, Kazushi Isoyama, né? Bom atacante. Tomoyuki Arata, Keisuke Endo, bom jogador também. Muitas temporadas pela equipe do Mito. Masashi Owada, Daichi Hiramatsu, Hiromasa Kanazawa, Yoshikazu Suzuki, Shin Byul-hon, sul-coreano. O Park Joo-ho, né? Passou por lá também. Lateral aí da seleção sul-coreana atualmente. E o Biju, brasileiro Biju. Teve uma passagem até que boa pela equipe do Mito. Thiagão, seu prognóstico aí, o que esperar do Mito para essa temporada? Uma pequena observação, Elias. O time do Mito é um time tão simples, cara, que ele é um dos poucos times que o site é .net, não é nem .jp, cara. Então, tipo, dá pra você ter uma noção ferrenha que realmente é um time que evita custos o máximo possível, porque o time realmente não tem grana pra isso, né? É o HPG do Japão, né? Exato, é um blogspot. É o kit.net, né? É o flogão. Nossa! Como é que era aquele? Não era MySpace, né? Que tinha MySpace também. Tinha uns outros bobeira que eu nunca cheguei a usar. Flogão é foda, cara. Nossa, flogão. Muito bem, jogadores que... Bem, o Mito perdeu alguns jogadores para o Tokushima Vortex, né? Que, claro, o Tokushima Vortex ligeiro. Cai da J1 do ano passado, então já veio passando rodo em todos os jogadores bons que eles encontraram, né? Talvez uma das perdas mais importantes foi do próprio Takayuki Suzuki, que foi para o JF United, né, e outros jogadores de composição de elenco. O que vieram alguns jogadores interessantes. Veio o Mugikura, jogador da base do Kashiwa Reysol, jogadorzinho novo. Mordikura? Exatamente. Veio 2 jogadores do Shonan Bellmare, né, veio o volante Iao, né, Ken Iwao, e também veio o Keiji Baba, né, jogador do Shonan Bellmare, né, o meio atacante.
É uma baba, assim. Exatamente. Veio também contratado em definitivo do Nagoya Grampus o Makito Yoshida, meio atacante também. Veio um jogador da Coreia do Sul, que estava jogando no Matsumoto Yamaga, o Park Wang 2, sei lá, o Elias pode pronunciar melhor, porque o coreano... Acho que é Yu. É Yu? Uhum. Então, fica a menção, eu desconheço, e veio dos atacantes, né? Eu não conheço. Eu não conheço. Veio o Taisei Tagagochi, jogador que estava jogando no time de colegial, jogador de 19 anos. E por fim, veio o Tsuyoshi Miyaichi, jogador emprestado do Shonan Bellmare. Seu prognóstico aí, o que você acha que pode acontecer? Difícil, cara. No mito, tem 2 vitórias apenas até o momento, né, na J2, 14º colocado. A defesa é muito complicado, o ataque não funciona tão bem. Não é um time tão vazado, né? Porque o time joga às vezes, na maioria das vezes, um 4-5-1, um 4-3-3. Mas é meio de tabela, infelizmente. Que coisa maluca. Você é louco, velho. Como é que alguém vai se chamar Park Kwang 2, velho? É Yu, caralho. É coreano, cara. Não vi nada dessas boy bands aí. Não é que eles fizeram aí clones, né, gente? Não sabe mesmo. O pai pode ser brasileiro, pode ser, sei lá, italiano. Aí mas faz sentido, porque na seleção de Israel existem 2 Tal Ben Haim, né? Aquele que jogou na Europa e o outro Tal Ben Haim que eles colocaram como Tal Ben Haim 2, né? Pode ser. Sei lá, enfim. Eu acho que ficar no meio de tabela pra baixo, infelizmente, a equipe do Mito está fraquíssima pra esse ano. Mais alguma coisa aí, Thiagão? Bora pro próximo. O próximo é o Avispa Fukuoka. O clube foi fundado como Chuo Bohan Football Club em 1982 pelos trabalhadores da empresa de segurança Chuo Bohan na cidade de Fujieda, né? Província ali de Shizuoka. No começo dos anos 90, o time acabou mudando de nome para Fujieda Blues, né? Perdão, com a intenção de ser um membro da nova J-League que havia ali a expectativa para ser criada e tal, né? Mas, no entanto, com dificuldades para ter um estádio que cumprisse as exigências, né? Os exigentes requisitos ali da nova competição e com a concorrência ali local dos ricos e poderosos Júbilo Iwata e os times expulsos, né? Ali da região de Shizuoka, os diretores na época eles viram que seria difícil conseguir fãs de futebol ali em Shizuoka, né, devido à concorrência forte. Porque, lógico, com o Yamaha ali, que já era um clube consolidado no Japão, com bastante torcida já, e os times criando aquela identidade da terra, né, do local, até você torcer pro teu time da cidade mesmo, ficava difícil. E com esse resultado, com o resultado disso tudo, em 94, eles decidiram mudar-se ali para a cidade de Fukuoka, onde a comunidade local estava ansioso para ter um clube na J-League, né? Porque Fukuoka era um dos poucos lugares que não havia chegado as licenças, né? Adotaram o novo nome de Fukuoka Blues e conseguiram a licença para jogar J-League em 1996, porque o time foi campeão da JFL em 95, conseguiu acesso a J1 e aí virou o Avispa Fukuoka. Falando um pouco o porquê do nome, a cidade de Fukuoka fica é a capital da província, né, do mesmo nome, fica ali no sul do Japão, na ilha de Kyushu também, pertinho ali de Oita, né. Avispa significa vespa em espanhol, e vou falar do vespa porque lá na região existe uma vespa mortal e muito perigosa que é comum na ilha, chamada de, olha só, Suzumebachi. E essa vespa é uma vespa gigante, né? Classificada como vespa gigante. E que dizem por lá ser o animal selvagem mais perigoso do país. É mais perigoso que os ursos que tem lá, mais perigoso que os pedófilos, mais perigoso que os velhinhos de cosplay. É vespa gigante. Mas uma pena o time não ter se inspirado nas ferroadas mortais do bichinho, né? Porque complicada a história. O que você tá rindo aí, seu doido? Não, tipo, eu tô concordando, né, cara? Porque, tipo, o time do Avispa tem vezes que é trash, hein, cara? Essa vespa é tipo aquela vespa que aparece nos desenhos do Pato Donald, sabe?
Abelhinha de cor sim, cor não, né? Pretinha e amarela. Pena que a abelhinha fica levando as raquetadas elétricas. Exato, né? exato. Foi por aí mesmo. Porque vendo o histórico aqui da equipe do Avispa Fukuoka, o time nos primeiros anos, entre 96 e 2001, na J1, não passou da 12ª colocação. A melhor colocação foi em 2000 no 12º, caiu em 2001 como 15º, morou um pouquinho ali na segunda divisão entre 2002 até o ano de 2005, onde acabou sendo o vice-campeão, né, da J2 e acabou conseguindo o acesso em 2006, onde caiu de novo, ficou em 16º. Depois ficou entre 2007 e 2010 na segunda divisão de novo, conseguiu o 3º lugar, voltou em 2011, caiu em 17º e de 2012 para cá só na segundona de novo, 18º em 2012, 14º em 2013 e 16º o ano passado. Yamazaki Nabisco Cup nunca passou da primeira fase. Na Copa do Imperador, o máximo que chegou de longe foram nas quartas de final no ano de 2010 e nunca jogou a Asia Champions League. Mr. Thiago Henrique Cruz, falando um pouco dos ídolos, quer comentar um pouco do histórico da Avispa no campeonato antes de ir para os ídolos? Cara, o time da Avispa Fukuoka, ele não é o pior time da J2, né? Ele é um dos bons times que se vira também com um orçamento que não é tão grande assim, né? Apesar que o time já jogou no J1, né? Já se segurou em 96, 2001, já voltou em 2006, como você falou, voltou em 2011. Então é um time que atrai bastante público, tem um fã-clube de torcedores ali, né, muito fervoroso, uma galera que acompanha bastante o time ali e mantém como que essa chama de talvez tentar montar um bom time para voltar de J1 não seja um sonho tão impossível, né? Mas uma coisa que eu digo de longe, o Avispa ele sofre muito com os maus atacantes, né, que o time tem hoje em dia, né? Tirando assim alguns jogadores que passaram aí no começo dos anos 2000 ou até nos anos 90, o resto assim teve times péssimos. O próprio time que sumiu em 2010 para 2011 para J1 foi tipo, nossa, um saco de pancada, né, cara? Então é realmente complicado, né? Porque na verdade virou até um negócio padrão, né, cara? Eu até parece que o Avispa Fukuoka jogando J1 é mais ou menos o que está acontecendo com o Matsumoto, né? O Montedio Yamagata, por exemplo, né? É um time que sobe, que tem até uma boa força de vontade, mas aí esbarra no dinheiro, nos jogadores que tem, na falta de estrutura que às vezes o time de uma J2 pode, depois que ficou tanto tempo jogando J2, jogar J1, né? Então isso acaba influenciando bastante. Para você ter uma ideia, o grande atacante mesmo que passou por lá foi o Yoshiteru Yamashita, né? Que inclusive, quando esteve lá, teve passagens pela seleção japonesa entre 2001 e 2003, né? Pra você ter uma ideia. Exato. E tem uma curiosidade, falando um pouco dos ídolos, sabe quem que jogou por lá, rapaz? Não só um como dois? Dois? Caraca, velho, assim que você me falou assim do Avispa, o único nome que veio na minha cabeça logo de cara assim foi o Satoshi Tsunami, cara. Hugo Maradona, El Turco, sabe quem é esse? Então, desconheço quem é esse cara, pra falar a verdade. O irmão mais novo do Dom Diego. E ficou uma pequena dúvida pro Maradona, mas pode ser sobrenome comum lá na Argentina, né? Por isso que eu fiquei meio quieto. E detalhe, o outro irmão do Maradona jogou por lá, que é o Raul Maradona, mais conhecido como Lalo Maradona. Mas infelizmente pro Avispa, né, contrataram os dois Maradona errado, né? Em vez de chamar o Dom Diego ali, o Dieguito, pra resolver, contrataram os irmãos Pereira. Mas esse Hugo Maradona, ele teve boas passagens pela equipe do Avispa. Ele chegou a marcar 33 gols. Ele que foi referência no título da equipe do Avispa em 95 pela JFL. E foi o principal nome, foi o carro-chefe ali do Avispa na primeira temporada de 96. Ele não foi pouca coisa no time. Tô tirando sarro, mas ele jogou bem. Exato, e passou também outros jogadores também. Passou 5, né, jogadores
5 ou 6 jogadores argentinos, né? Passou um tal de Sérgio Vasquez, Pedro Toglio, né? Júlio Hernan Rossi, né? Passou David Visconti, né? Passou bastante jogador. Visconti, passou jogador. Passou bastante jogadores mesmo, assim, da Argentina. De longe, acho que o time que mais passou argentino na J-League é esse aí, né? Teve o Carlos Maior, o Pavel Badeia, aquele Montoya, né? Jogou no começo dos anos 2000 também. Não é o piloto, é o argentino. Se eu não me engano, foi a equipe que mais contratou argentinos mesmo. Falando dos ídolos japoneses, tem o Yoshinori Furubi, Tatsunori Hisanaga, Yusuke Tanaka, bom jogador. Chikara Fujimoto passou por lá também. O Yamashita, né, como eu citei, que foi a grande referência aí no ataque do Avispa. Nobuyuki Kojima, né, o goleiro, o famoso El Bigodon. Yoshiyuki Shinoda, Yusaku Ueno, bom jogador também. Masahiro Koga, o Hisashi Jogo, né, que é o grande nome aí no time nos últimos anos. O Jogo que faz o seu Jogo Bonito. Daisuke Sakata, né? Bom atacante também. Takashi Hirajima, Hidei Okamoto. O Chiotanda, né? Zagueiro. Um zagueiro também. Tetsuya Okubo, jogador mediano. Tomoji Eguchi, Hiroyuki Hayashi. Kohei Miyazaki, Daiki Niwa. Kyokazu Kudo, bom jogador. O Park Gon. O Pedro Tolho, né, como você falou, Carlos Maior, Pavel Badeia. E sabe quem que passou por lá também, Thiagão? Mike Havner? Não. Claro, Ravenar, né, passou por lá também. Fez o Genki Nagasato, lembra que era o irmão da Nagasato lá do futebol feminino? Ah, é irmão dela? Eu não sabia disso não, mano. É irmão dela. Olha só. Caraca, velho. Sensacional, hein? O Yasutoshi Miura também passou também por lá também, né? Yasutoshi Miura, que é o irmão mais novo do Kazu, se não me engano. Irmão do Kazu. Chegou a jogar até no Santos, né? Aqui em 84, né? Quando o Kazu veio pra cá. E hoje ele virou treinador, cara. Olha só, cara. Ele treinou em 2013, ele chegou a treinar até o Tokyo Verde, cara. Imagina. Ele jogou no verde, se não me engano, também. Não me lembro, cara. Eu lembro que o último time, um time que eu vi que eu lembro que ele jogou bastante foi. Ele deve ter jogado verde com certeza e também jogou no Vissel Kobe, né? Acho que foi o último time que ele jogou antes de parar a carreira. Eu não sei se ele continua sendo o treinador do Tokyo Verde. Acho que não, que o Tokyo muda pra cacete, né? De treinador, né? Mas. Né? Agora é o Rui Ramos, se eu não me engano, né? O treinador do verde. Ah, é? Então. Acho que sim. Então. É interessante isso, né? Então, passou bastante jogador, né, cara? Criou-se bastante jogadores, né, cara? E brasileiros poucos, né? Por incrível que pareça, né? Brasileiro acabou não rendendo muito ali nas terras de Fukuoka. O mais novo, talvez, que a galera reconheça aí é o Lincoln, né? Que passou pelo Curitiba, Palmeiras, né? Também chegou a jogar lá no time do Avispa Fukuoka. Só corrigindo, o Rui Ramos, na verdade, ele tá treinando ali o Gifu. Ah, tá. Não tá dando certo. Não, e a gente queria esse louco na seleção aí, né? Você vê, é a mesma galera que quer o Nakamura de volta. Mas eu gostaria de. Mas enfim, o técnico atual ali é o Pušnik, da Eslovênia, o técnico do Avispa Fukuoka. Tiagão, continuando no assunto, o que se esperar dessa equipe do Avispa? Será que o chinesinho aí que chegou vai resolver? Ah, cara, tem tudo pra resolver sim, viu, cara? Porque o time da Avispa Fukuoka mexeu bem, cara. Foi embora alguns jogadores que já não estavam sendo muito utilizados, né? Se aposentou também o Kazuki Yamaguchi, né? Se aposentou aí jogador, uma aposentadoria nova, né? Por incrível que pareça. Aposentou apenas com 28 anos, né? Uma coisa que tá um pouco estranha. Acabou o contrato, né? Com o Pušnik, né? Que no final da temporada passada, né? Foi trocado de técnico, coisa e tal. Já trocou, de técnico. Já ele Nossa, tô por fora, hein? E eu também. E o problema é que eu não tenho aqui o nome do novo técnico. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Achei. É o Masami Hara. Que é o Ihara? É o Ihara. A lenda Ihara? O Ihara, cara. Ele que estava jogando ano passado como auxiliar técnico do Kashiwa Reysol. Agora é o novo técnico do time. Olha, se o Ihara aplicar o conhecimento e as técnicas que ele tinha dentro de campo,
O Avispa aí tem chances de conseguir alguma coisa. Exato. Então, tipo assim, os jogadores que perderam de J-League, né? O Takeda, né? Eijiro Takeda, que foi para... Que, na verdade, ele era do KMF Marinos e estava emprestado e pro Vis Fukuoka, foi embora. Também teve um jogador chamado o Masaya Nozaki, que era um volante que era do Ural Reds, estava emprestado pra cá, também foi embora. Então, tipo assim, os que foram embora, a maioria é contrato, cara. Então, tipo, o jogador está emprestado por contrato, né? Também foi embora também o Otamu Nabeda, na Beta, né? Que era um jogador, era um atacante do Shimizu S-Pulse, que também deve ter ido embora do Shimizu, nem deve estar jogando lá. E aí, o que veio, cara? Aí eu acho sensacional, cara. Veio o Kosuke Nakamura, goleiro do Kashiwa Reysol. Veio também o lateral Hotuko Nakamura, o lateral que era do Omiwa, né, Ardia, que talvez você deve lembrar dele, jogou algumas partidas no ano passado. Veio também o Kamekawa, jogador lateral que era do Shonabi Omari, veio emprestado. Veio alguns jogadores também da J2. Veio o Hamada, zagueiro do Ural Reds, zagueiro com uma idade um pouco avançada. Veio o Jun Suzuki, do Tokyo Verde. Também veio o jogador do Sagantoso, o Suyoshi, né, um volante. Veio um outro volante, que é Yutamura, que é jogador de universidade, desconhecido, foi o jogador mais novo. E aí veio, eu acho que as melhores contratações desse ano do Aviso Fukuoka. Veio o atacante Takahiro Kumimoto, né, que é jogador da base do Ural Reds, muito badalado por lá. E também veio o Takayuki Nakahara, que era um ex-atacante do Veogata Sendai, que já chegou a fazer algumas duplas com o Wilson o ano passado e retrasado no time do Veogata Sendai. E então, assim, esses jogadores que vieram, jogadores de J1, que já estavam com uma idade avançada, ou eram muito pouco utilizados nos seus times, ou não deram certo, vieram pro Aviso Fukuoka esse ano, e até então, tá dando certo, né? O time já fez 13 gols de campeonato, nesse momento está em sétimo, né? Tem aí, se eu não me engano, 5 vitórias, 2 empates e apenas 3 derrotas. O time é o 7º colocado, como já tinha visto, e tá invicto há quase 6 partidas, cara. Não perde um bom tempo e tá na cola ali do pelotão da frente, e isso é muito bom, né, pro time do Avispa. Uhum. Sim, senhor, Mr. Thiago Henrique Cruz, concordo com você. É uma equipe que pode lutar aí por um acesso, né, que seja ali nas repescagens, né? Ali nos playoffs. Só de chegar no playoff, cara, perdendo ou ganhando, já é um bom caminho andado, né? Tipo, o time vai ganhar um pouco de experiência, vai ganhar talvez um pouco de... Talvez o que falta pro Avispa nesses últimos anos é um pouco de autoconfiança também, né? De subir na hora certa. Subir por subir pra levar pau, acho que não adianta. Então, conseguindo montar um time pelo menos razoável para tentar se manter na J1, já que é um time que tem tudo para voltar para a elite do futebol nos próximos anos, acho que essa criação já dessa base de um bom time, acho que já é um bom caminho andado já. Sim, senhor Mr. Thiago Henrique Cruz. Cruz foi ótimo, virei chinês. Né? Sim, senhor Mr. Thiago Henrique Cruz. Tá... Vamos falar agora da casa aqui. Tá que pariu. Que bosta, né? Vamos lá pro Wagner Nagasaki, então. Vamos lá pro Fifaren Nagasaki. A equipe foi fundada em 1985 como Ariake Football Club, até que se fundiu com o Kunimi Football Club em 2005, virando assim o Fifaren Nagasaki. O clube, ele acabou ganhando aí a promoção para J-League, para J2, né, em 2012, pela primeira vez em sua história, após ter sido campeão da JFL no mesmo ano, né? O time jogou ali de 2006 a 2008 nas divisões inferiores, e quando conseguiu acesso ao JFL em 2009, já acabou mandando todos os dados, todos os papéis, os documentos para a JFA, com a intenção de conseguir a famosa licença, né, para jogar a J2. E quando o time venceu em 2012 a JFL, a federação ali já havia dado o aval e o time pôde desfrutar do futebol profissional pela primeira vez em sua história, bem rapidinho, né? Logo no primeiro ano aí que conseguiu um título, pôde jogar na elite do futebol, não a elite, né, por não ser a J1, mas por jogar no futebol profissional do Japão. O significado do nome agora, galera. O significado do nome é o seguinte: o V significa vitória. O Faren é de origem holandesa, né? Significa navegar em holandês, né? Que é devido à herança de Nagasaki ali como porto de escala dos comerciantes holandeses durante o período Sakoku,
no Shogunato Tokugawa, para variar, né? Era Tokugawa. E o Nagasaki, né? Obviamente pela cidade, não precisa nem explicar. E o laranja do uniforme, nem precisa dizer o porquê, né? Tá aí a herança holandesa. No uniforme não, no escudo. Duas coisas que eu acertei sem pensando comigo. O V de Vitória e a cor cada Holanda, quando você falou. Tá aí o significado. Bom, o Fifari Nagasaki não tem tanta história no profissional, até por ser uma equipe recente, né, Thiago? Tem 10 anos de vida só, né? É uma equipe que tem 10 anos e o Fifari jogou mais as eras amadoras do que o profissional. Tanto que né, teve a estreia aí do Fifari Nagasaki recentemente, né? 2013, né? Uhum. O time ele é simpático, né? Tem um uniforme bonito, né? Eu posso logo dizer de cara que os melhores jogadores do Fifari Nagasaki são os zagueiros, né? Tem bons zagueiros do time e o mais incrível de tudo que é um time recente que tá lutando por playoff, né, cara? Então isso é muito bom, né? Vamos ver aí qual será o destino da equipe do Nagasaki. É promissor, né? Não vou dizer que, porque chegar no playoff é uma coisa, né? Se manter no playoff até essas 30 e poucos rodadas é outra história, né, cara? Aliás, eu acabei confundindo, só corrigindo. Na verdade, o time conseguiu acesso para J3 o ano passado, né? Tá estreando aí esse ano na J2. Na J2, é isso aí. Acabei trocando as bolas aqui, mas é isso, enfim. O pessoal deve ter entendido. Bem, dá pra falar que tem algum jogador algum mito que passou por lá, cara? Ou o time é muito novo até pra isso? Não, tiveram jogadores, mas é aquela coisa, né? Jogadores mais da parte de baixo, né? Por exemplo, o Yoshia Takemura, ele fez um sucessinho ali por ser um meio campista que ajudou a equipe a conseguir o acesso da Liga Regional para a JFL. Teve aquele Ryo Tarimitsu, né? Que é um atacante, ele... Em 2009 na JFL fez 10 gols, em 2010 aí fez 13, já em 2011 ainda na JFL fez 19, né? Um dos goleadores aí da era mais amadora. Daí em 2012 e em 2013 surgiu um outro atacante chamado Shoma Mizunaga, que fez 12. E uma das grandes referências aí é o Yuji Nozawa, né? Ele que em 2013 aí fez 20 gols na liga. E ano passado pela J3 foi artilheiro do time com 16 gols. Aí tiveram outros nomes como o Yoshia Takemura, o Asuka Tateishi, Daisuke Kanzaki, Yuki Sato, o Komatsu, o Ryo Tarimitsu, como eu falei, né? Mizunaga, o Nozawa e o Takuya Okamoto, que se eu não me engano era um jogador que pertence ao Urawa, uma coisa assim, e que vem sendo emprestado nos últimos anos para a equipe do Nagasaki. O Okamoto foi embora. Foi embora também? Foi embora. E esse que você falou também, o Shoma Mizunaga, também foi jogar no Kanazawa. Foi embora também, isso eu já sabia. Do Okamoto eu já não tinha certeza se ele estava lá ou não, mas enfim, foi um cara que ajudou bastante, né? A equipe do Nagasaki nos últimos anos. Tem poucos nomes até por ser um time recente. Eu vou até te falar uma coisa, infelizmente, até a dupla de zaga que eu falei que era o ponto forte do time foram embora, né? Que era o Takahiro Yamaguchi, né? Que era do Shonan Bellmare, estava emprestado, foi embora, né? E o Okamoto, que você falou também, do Urawa Reds, fim de contrato, deu linha também, cara. Uma pena, né? Mas, pelo jeito, o novo time aí do Fifari Nagasaki tá funcionando, né? Sim, cara, ele tem um mascote interessante, né? Na verdade, é interessante, mas ao mesmo tempo eu não gostei tanto, assim, né? Porque o time é um pardalzinho, né? Mas aí o mascote é um cosplay do pardal, né? Um bichinho, né? Um coelhinho, um cachorrinho, sei lá. Vestido, né? Vestido com uma touquinha do pardalzinho, com a roupinha e tal. É bonitinho, mas eu preferiria o pardal mesmo, assim, como mascote, assim. Mas, né? Pardal. Um pardalzinho. Bom, passarinho, será que porra que é? Um pardal, esse cara é um bem TV. Tem bem TV aí em Curitiba? Tem. Tem. Você que sobrevive a um frio dessa caralho dessa cidade de merda aí que só gera essa porra só. Cidade de merda é teu cu, seu filho da puta.
Vamos lá, Eli, os jogadores que dá pra gente falar assim, né? Claro, o Vivari Nagasaki, muitos jogadores foram embora. O Vivari Nagasaki tinha muito jogador em empréstimo, poucos jogadores assim. Claro, um time menor, não quer ter uma ficha salarial tão grande. Então, o empréstimo, tudo que jogador foi embora, uma rempa mesmo, uns 17 jogadores embora. E os que vieram, assim, que a gente pode falar de mais importante, veio um empréstimo do Yukimura, o atacante do Kashiwa Reysol, que o Momoka está usando lá. Veio um jogador também chamado Yutaro Takahashi, atacante do Roasu Kumamoto. Veio também aqui um jogador interessante, né? Veio emprestado um coreano chamado Yo Min-yo, né? Que é do FC Seul, da Coreia do Sul. Veio emprestado também o Ryosuke Tone, do Nagoya Grampus. Veio um que eu conheço aqui, né? Que é o Masato Korogi. Ele é um volante, era do Cereço Osaka, que foi contrato definitivo. Já estava aqui o ano passado e ele acabou se mantendo, né? Dos jogadores do Tokushima Vorts, né? Um coreano, o Lee Yong-jink, e o Shohirai, né? Dos jogadores um volante e um meia, né? Do Tokushima Vorts, jogadores meia boca. E por fim, que eu lembro de cabeça, assim, que são nomes mais interessantes, veio o Shohei Kishida, um lateral que também não estava sendo utilizado pelo Sagan Tosu ano passado e agora veio compor o elenco do Vivari Nagasaki, Mr. Elias. Sim, senhor, Mr. Thiago. A gente cruza, acho que o Nagasaki é um time que vai ficar no meio da tabela. Eu quero corrigir novamente uma coisa. A gente tava certo, Thiagão. Na verdade, a equipe estreou na J2 em 2013 mesmo, jogou em 2014 também, né, ano passado. E eu não sei que confusão que o site do Vivari Nagasaki tá fazendo. Não sei se eu tô lendo errado aqui. Mas eu abri um inglês agora, foi no Soccer Ray aqui, pra matar minha dúvida enquanto você tava falando. E realmente ele jogou em 2013 a segunda divisão já. Olha, que fase, hein? Que fase. Bagunça, não sei se né? eu não sei que fase é minha ou que fase é a do site do Nagasaki. Tanto que Nagasaki, tô vendo aqui, terminou em sexto lugar e foi pros playoffs da... Mas é mesmo isso, ó. Ele consagrou campeão da JFL em 2012. E jogou 2013. E jogou 2013 já na J2, então. Então já não é um... já tá um tempinho já. Mas mesmo assim é um time muito pequeno, né? Por isso até porque que você pode ver, a maioria dos jogadores que vêm e saem é empréstimo, né? O time quer ter uma folha de pagamento pequena, né? E não ter dores de cabeça, né? Porque a única coisa que o Vivari Nagasaki não pode fazer agora é contratar demais, não ter como repor esse dinheiro, não ter como pagar esses investidores e o time acaba quebrando, né? Nesse momento o time está em sexto colocado, com 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Ele tem 12 gols na competição e apenas 7 sofridos. Ele vem de duas derrotas, né? Lembrando que nós estamos... a gente está citando aqui, né? Já estamos na 10ª rodada, 11ª rodada da J2, né? J2 que está muito à frente da J1 porque tem mais jogos, né? E infelizmente perdeu para o Gifu, né? Na última rodada por 1-0 e antes disso também perdeu para o Oita 30, que nós fomos agora de pouco, também pelo placar de 1-0. É um time interessante que já começa a ter problemas em manter os bons resultados, mas acredito que playoff eu acho difícil, mas que vai ficar no meio da tabela. E futuramente talvez a gente possa ouvir falar muito melhor, né, de um time interessantíssimo que é o Vivari Nagasaki. Sim, senhor Mr. Thiago Cruz, peço aí desculpas pros ouvintes, pela sei lá que deu em mim hoje, cara. Eu tô completamente aéreo aí, fazendo altas confusões. Mas é confuso, né? Tem muita informação e às vezes as informações não batem, né? E aí, tipo, não adianta a gente abrir um portal só e meter lenha naquilo que tá escrito, né? Tem que dar uma pesquisadinha, porque a internet é assim mesmo, né? Às vezes tem uma informação de um site, tem informação de outro jeito no outro site, mas tenho certeza absoluta que ficou muito bem explicado aí tudo que a gente pode fazer nesses 6 programas iniciais, falando dos 30, né? Não dos 30 principais, mas dos 30 primeiros, né, times que a gente bolou aí no nosso formatinho de 5 em 5 para trazer para vocês o melhor aí, de informação sobre o futebol japonês. É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do programa. Voltamos aí na semana que vem com um resumão de rodada dupla da J-League aí, vocês ficarem sabendo de tudo o que aconteceu. Agradeço mais uma vez o Thiagão. Voltaremos em breve com muitas e muitas novidades. Fiquem de olho ali no Facebook, na página da Seleção Japonesa, do Grupo Futebol Nippon e também do Grupo Seleção Japonesa, que postaremos em breve tudo de novo, né? Todos os nossos novos projetos. Voltamos aí na semana que vem e
Renomaru, levando o melhor do futebol japonês pra vocês. Um abraço, galera. Bom feriado. Valeu, Elias. Valeu, galera.